Olá, pessoal do sétimo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a classificação dos triângulos quanto aos ângulos internos, tá? Na semana 7, a gente trabalhou a classificação dos triângulos quanto aos lados, quanto às medidas dos lados, certo? Aí hoje, na semana 8, a gente vai ver que os triângulos, eles também podem ser classificados de acordo com as medidas dos seus ângulos internos, certo? E a gente vai ver que também tem 3 tipos de triângulo, tá? O primeiro é o que a gente chama de triângulo acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? Ele tem todos os ângulos, tá? Agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos que têm medidas menores que 90 graus, tá? Qual que é o ângulo de 90 graus? Era aquele ângulo da reta perpendicular, lembra que a gente viu? Que era representado pelo quadradinho? Então, todos os ângulos agudos são menores que esse ângulo aqui de 90 graus, que é representado pelo quadradinho, tá? Todos eles vão ser menores, certo? Então, ó, eu vou ter um triângulo nesse formato aqui, ó, certo? E as medidas dele, ó, você vai ver que nem, ó, esse exemplo aqui em que eu coloco os ângulos, ó. Esse ângulo vale 60, é menor que 90. Esse ângulo vale 80, é menor que 90. E esse vale 40, é menor que 90, certo? Então, eu tenho um triângulo acutângulo, porque os 3 ângulos são menores que 90 graus, certo? No caso do triângulo acutângulo, eu tenho um triângulo especial, tá? Que é aquele triângulo em que todos os ângulos são iguais a 60, tá? No caso desse aqui, ó. Esse é 60, esse é 60 e esse é 60. Esse triângulo especial aqui, onde todos os 3 ângulozinhos são iguais a 60 graus, ele vai ser aquele caso que ele também é equilátero. Além de ser acutângulo, ele é equilátero. O que era o equilátero? Que tinha 3 lados iguais. Lembra? Então, ele vai ter 3 lados iguais, ou seja, esse lado tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. E os 3 ângulos também são iguais. Então, além de ser equilátero, ele é acutângulo. Ele tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais. E nesse caso, os 3 ângulos medem 60 graus. Professor, existe algum outro triângulo acutângulo com uma medida diferente de 60 graus? Não, é somente o de 60 graus, tá bom? Tá aqui, ó, todos os ângulos iguais a 60. Não tem. Professora, poderia ser 40, 40, 40? Não, é somente o de 60, tá bom? Então, ele é equilátero e acutângulo, tá bom? Todos os outros casos, os ângulos vão ser diferentes de acutângulo, tá bom? Somente esse caso em que ele é equilátero, ele também vai ser acutângulo, tá? Outro tipo de triângulo é o obtusângulo, tá? Nome esquisito, né? Obtusângulo. Ele tem um único ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? É aquele ângulo que está entre 90 e 180. Ele é maior que 90 e menor que 180. Ele vai ser um ângulo mais aberto aqui, assim, ó, tá vendo? Vai ter um ângulo mais aberto, vai ser um triângulo desse modelo aqui. Então, ó, o que a gente vai ter? Ó? Por exemplo, cadê meu ângulo obtuso? Cadê meu ângulo entre 90 e 180? Tá aqui, ó, esse ângulo aqui de 115, tá? Ele não tá entre 90 e 180, então esse triângulo aqui, ó, ele é obtusângulo. Os outros 2 ângulos, ó, eles vão ser menores que 90, tá? Eu vou ter só um, tá aqui, ó, um ângulo entre 90 e 180. Os outros 2 vão ser menores que 90,
Tá vendo aqui? Esse tem 20, esse 45 e um só, 115, está entre 90 e 180. Certo? Nesse tipo de triângulo obtusângulo, eu também tenho um caso especial. Eu tenho um triângulo aqui que ele também pode ser isósceles, desde que eu tenha os outros dois ângulos iguais, tá? Olha um exemplo que eu dei aqui. Um ângulo mede 120. Então, ele é um triângulo obtusângulo, porque o ângulo é maior que 90 e menor que 180. Aí, eu tenho um ângulo aqui medindo 30 e o outro também medindo 30. O que vai acontecer? Se os dois ângulos aqui embaixo medem 30, esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui. Então, ele também vai ser um triângulo isósceles. O que era o isósceles? Era aquele que tinha dois lados iguais. Lembra? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho dois ângulos iguais aqui, eu vou ter dois lados iguais aqui também. O único lado que vai ser diferente é esse maior aqui que forma, que é aquele oposto ao 120, ao ângulo maior, tá? O que é o oposto? Aquele que está na frente. Então, se eu puxar uma setinha aqui, ó, do meu ângulo maior, que é o ângulo obtuso, né, que vai me falar que é o triângulo obtusângulo, esse ângulo maior aqui é o lado diferente, tá bom? Então, ele também vai ser isósceles. Então, ele é obtusângulo e isósceles. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Agora, neste caso aqui, eu posso ter tipos diferentes, não necessariamente com o 120 e com o 30, que nem era lá no triângulo equilátero. Lembra aqui no equilátero que eu falei para você que era somente com o ângulo de 60 graus que acontecia dele ser equilátero e acutângulo? No caso do ângulo obtuso, né, do triângulo obtusângulo, não necessariamente precisa ser com o 120 e com o 30. Eu posso ter um tipo diferente de triângulo. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Não sou boa de desenho, mas eu posso ter, por exemplo, um triângulo assim, ó, em que eu tenho um ângulo aqui, ó, de 100 graus, certo? Eu sei que ele é obtusângulo, porque eu tenho um ângulo maior que 90. Aqui e aqui, ó, eu tenho dois ângulos iguais, por exemplo, um de 40 e aqui também de 40, ó. São dois ângulos iguais, não é? Então, ele é obtusângulo, porque esse ângulo aqui é maior que 90, certo? E os dois ângulos aqui embaixo da base também são iguais, 40 e 40. Então, eu vou ter que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, ele também vai ser isósceles, porque os dois lados são iguais, tá? Então, aqui eu posso variar o tamanho dos ângulos, a medida dos ângulos, diferente lá do equilátero, que tinha que ser um ângulo de 60 graus, tá? Então, basta eu ter esses dois ângulos aqui, ó, esse e esse, iguais, tá bom? Para ele ser isósceles também, independente da medida desse ângulo, certo? E o terceiro tipo de triângulo, de classificação quanto aos ângulos, é o triângulo retângulo. Retângulo, ele vai ter um ângulo reto. O que é o ângulo reto? É aquele que tem exatamente 90 graus, que era aquele representado pelo quadradinho. Lembra do quadradinho que eu desenhei lá em cima agora há pouco? Que era o ângulo das retas perpendiculares. Então, ele vai ter. Então, para ser um ângulo retângulo, um triângulo retângulo, desculpa, eu vou ter que representar para você isso aqui, ó. Vai ter que aparecer esse quadradinho no triângulo, senão não vai ter, tá? Tá aqui, ó. Olha o quadradinho aqui também. Aqui eu coloquei o ângulo,
Eu escrevi 90. Mas não necessariamente precisa estar escrito. Apareceu o quadradinho sem estar escrito o ângulo, eu já sei que é 90. Que ele é um ângulo reto. Então, ele é um triângulo retângulo. Tá? E os outros dois ângulos, ó, eles vão ser menores que 90, sempre. Tá bom? Então, ele tem apenas um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que vai estar o quadradinho lá. Então, apareceu isso aqui, ó. Um triângulo assim, ó. É um triângulo retângulo? É um triângulo retângulo, certo? Então, você vai escrever lá. Retângulo. Por quê? Porque tá aqui, ó. Tem o símbolo do quadradinho. Então, ele é um triângulo retângulo, certo? Agora, um triângulo retângulo, ele também pode ser isósceles. Opa! Por que que ele também pode ser isósceles? Porque pode acontecer dos outros dois ângulos serem iguais a 45. Ah, professora, nesse caso tem que ser exatamente 45? Tem. Eu não sei se dá para ver direitinho na imagem aí, ó. Mas aqui, ó, eu tenho um ângulo de 45 e aqui eu tenho um ângulo de 45. E aqui é 90, ó. Tá vendo o quadradinho? Tá até escrito aqui, ó, 90. Tem que ser, os outros dois tem que ser exatamente 45 para eles serem isósceles, tá? E aí eu vou concluir que esse lado é igual a esse. Então, ele é um triângulo isósceles. Tem que ser 45 graus no caso do triângulo retângulo, tá bom? Os outros dois. Então, ele vai ter um de 90 e os outros dois de 45. Aí, ele vai ser retângulo e isósceles, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tudo bem? Então, até a próxima aula.